meu, o seu, o nosso Albucast. Eu não sou a Priscila, eu sou a Aline Albuquerque. Estou hoje aqui com parceiros muito importantes. KNN Idiomas Teresópolis, que é o novo parceiro da Albuquerque Advocacia, vai nos contar um pouquinho sobre a importância de conhecer o idiomas. E nós temos ainda uma ilustre convidada, Sofia, nossa convidada internacional. Por que convidada internacional? Porque hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, algo que tem a ver com a política do mundo. Vamos falar sobre direito migratório e a importância de conhecer idiomas. Então vamos lá. Matheus, minha amada, diz pra mim como é que veio a história do KNN e a importância do idioma. Então, a KNN ela nasceu em 2004, porque ela era do nosso grande fundador, o Reginaldo Boina. Ele tinha uma outra, só que ele viu a necessidade de crescer. Ele quis mais. Então ele começou com a própria, chegaram para ele com a ideia de franquear. Ele perguntou, nunca fiz, por que não? Vendeu uma, vendeu duas, vendeu três. Hoje nós estamos atualmente com 800 unidades vendidas em todo o Brasil. E isso se deu também pela necessidade da gente ter um método próprio para quem fala português. A gente via muito nas escolas que para você poder aprender um idioma eles compravam a metodologia de fora e aplicavam aqui dentro. Só que ele viu o real da coisa. Como é que você vai aprender da mesma forma que um alemão? Da mesma forma que alguém que mora nos Estados Unidos? Então, basicamente, ele viu por trás. Você tem que aprender da forma que todo brasileiro aprende. E aí nasceu a primeira escola para quem fala português. A gente está em Teresópolis há 3 anos e a gente está aí crescendo dentro da cidade e junto com vocês também agora. Inclusive, eu soube que o KNN foi eleito o melhor curso de idiomas em Teresópolis. É isso? Isso aí! Parabéns, KNN! Em primeiro lugar, no prêmio melhor daqui. Eu faço parte do quadro de alunos KNN. Estou buscando aprimorar o inglês. E Deus sabe a dificuldade que eles têm para poder ensinar alguns alunos. Aqui nós temos, inclusive, uma teacher que está vindo para o KNN e veio de fora, não é isso? Eu sou Sofia, tenho 20 anos e eu estou aqui no Brasil há 1 ano, mais ou menos. Aprendi a língua, né? Ainda estou aprendendo para falar de melhor forma possível. Mas sim, mas o KNN tem aberto as portas para mim. E nesse tempo eu vou começar a dar aula, se Deus quiser. E um tema muito interessante que vocês estão planteando, né? Uma pessoa que vem de outro país, já o Brasil é o terceiro país que eu emigro em menos de 4 anos. Quase que uma migração por ano. Mas é a vida do venezuelano, né, também. Vou estar comentando hoje um pouquinho, não? Logo quando você perguntar. E tem sido uma experiência muito interessante. E algo que eu amei, que você comentou, a respeito da contextualização, né? Às vezes a gente quer trazer um ensino de um outro país, com outras formas, mas a gente não contextualiza isso para nossa gente, para cá, para o Brasil. O que funciona no Brasil? Será que está uma aula uma aula de escrever somente, ou diálogo, conhecer pessoa a pessoa? Eu acho que é muito importante, uma coisa que eu vejo bem, assim, valorizado no KNN, que eles procuram contextualizar o material para o estudante, o que a pessoa precisa. E essa é uma coisa que também o imigrante passa no momento da gente entrar no país novo. A gente tem que contextualizar na língua, na comida, em tudo. Em tudo a gente tem que até a vestimenta. Para entrar, para ser entendido, tem coisas que lá fazendo mais, aqui não. E é uma das coisas importantes da lei e do idioma, sobretudo. Isso é verdade. Aí você já trouxe pra gente que existe uma certa diferença, tanto dos países estrangeiros, quando olham para o Brasil, e nós também, quando olhamos para fora. Sim. E aí talvez as pessoas não saibam, mas existe uma diferença de nome, né? Quando a gente fala imigração, imigrantes e emigrantes, com a letra E no início, existe uma diferença que o nome vai trazer uma distinção no significado, né? E aí, basicamente, só para contextualizar, a Sofia aqui representa pra gente um imigrante com a letra I, porque ela veio de fora e entrou no país estrangeiro. Agora, se sou eu saindo do meu país e a gente está olhando para o Brasil, terreno brasileiro, então se eu quero sair daqui, por exemplo, para Venezuela, para outro país, eu me torno um emigrante com a letra E, porque eu estou saindo do meu país, eu estou olhando para o país do qual eu saio. Quando eu chego no país de destino, no outro país, para eles eu sou um imigrante porque eu vim de fora. Acho que é basicamente isso, no sentido de esclarecer para vocês a diferença. E aí, para a gente adentrar, na verdade, no que nós queremos conversar, eu espero que seja
muito tranquilo para vocês entenderem. Eu vou pedir para a Sofia contar um pouquinho da história dela, como alguém que já esteve em 3 países diferentes nos últimos 4 anos, esclarecer para a gente como foi essa sua experiência como uma imigrante, né? Então, eu saí de casa quando tinha uns 15 anos, quase completando 16. Eu fui nos Estados Unidos para terminar o meu ensino médio. E ali eu tive a oportunidade de aprender a língua, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E para mim a melhor forma de aprender uma língua é imersão no lugar. E no Caném eu acho isso muito maneiro, porque a gente procura trazer essa imersão na aula para o aluno, né? Então, nessa experiência eu saí, teve choque cultural, né? Que é normal, é comum, coisas assim, tão simples como comer, a linguagem, os horários são diferentes. E foi uma experiência muito interessante, mas que agora eu sou apaixonada pelas culturas por causa disso. E então, bom, cheguei nos Estados Unidos, aprendi a língua, 2 anos depois eu fui no Equador. Aí comecei a estudar minha faculdade, estou fazendo faculdade em teologia. Até agora não vou acabar, se Deus quiser, ano que vem. Então eu tô assim, morei nos Estados Unidos, mas estou estudando no Equador, morando no Brasil. Aí teve a oportunidade de vir no Brasil, por causa de uma especialização que eu estava fazendo em missinologia, que tem a ver com cultura e tudo isso. Aí eu parei aqui em Teresópolis e acabei chegando no Caném. Então, foi assim. Agora, o procedimento de migrar, basicamente, tem sido diferente em cada país. Tem países que são mais fechados, como os Estados Unidos. Pra, por exemplo, se eu queria ficar estudando, tinha que ter um I-20, que é um papel que eu preciso para estudar lá, não sei o quê. Se ele é delegado, eu não posso ficar, né? A menos que fique legal e não é recomendável. Não é recomendável, temos um advogado aqui. Procura um advogado. Procura um advogado. Aí mudou a mesma coisa, só que por causa do conflito da Venezuela, a gente está, né? Ainda está em um alarme que é uma crise humanitária. Não sei se você quer explicar um pouco o que é uma crise humanitária. Bom, basicamente tem a ver com guerras cíveis e guerras políticas que ocorrem dentro de determinado país. Não necessariamente tem uma origem clara, mas são conflitos que acontecem que interferem na economia, interferem na própria gestão da vida particular. Pessoas perdem emprego, a moeda perde valor. Então, até para países de fora, aquela moeda daquele país ele perde muito valor. De modo muito superficial, uma crise humanitária, quando a gente olha para o país, e Venezuela é um exemplo que foi muito midiático um tempo atrás, vocês viram bastante guerras civis, problemas na própria política interna. De modo geral, é basicamente isso. Exatamente. Então, essa crise humanitária fez que alguns países abriram as portas como fechado, né? No caso do Brasil, por ser um país que está na fronteira da Venezuela, na Amazonas da Venezuela, eles abriram as portas pra gente, porque tem muita pessoa que está saindo do país, que não tem documento, que não tem, assim, que vem caminhando nem o dinheiro para uma passagem. Então, o Brasil foi um dos países que abriu as portas para eles. A gente estava falando sobre isso, né? Que tem pessoas que saem sem documentação alguma, porque tem que deixar tudo em casa, porque é perigoso para eles ficarem lá. Não tem comida, a moeda está desvalorizada, tudo isso. Hoje a coisa está um pouquinho mais que encaminhada, mas no tempo que eu saí da Venezuela estava assim mesmo. A crise estava espalhada. Mas, no termo de emigrar aqui no Brasil, foi muito simples para mim, eu acho. Só que eu trouxe minha documentação prontinha, né? Eu sempre fui muito cuidadosa. O que eu preciso? Procurar na internet. O que eu preciso para ter uma residência do Brasil? Ou se no caso, a gente tem diferentes opções. Você pode vir aqui como residente ou como com ajuda humanitária, né? Nesse caso seria como refugiado. E a pessoa refugiada tem a oportunidade de tirar essas documentações do Brasil, que o primeiro que eu tirei foi o CPF. Aí você já tem acesso a isso com qualquer documentação, pode ser a sua certidão de nascimento ou qualquer coisa que você tiver. Se não tem documento no Brasil mesmo, acho que eles procuram uma forma de ajudar a gente. Então o Brasil tem sido realmente um país que recebe, né? Acho que de todo mundo, de culturas diferentes. E uma coisa que eu acho tão linda, né? A diversidade cultural que tem aqui é rica. Então, no meu caso foi isso. E tem sido uma bênção pra mim, realmente. Não sei se é o termo bom, mas tem sido muito bom. Assim, eu cheguei, fiz minha documentação, tenho minha residência, aprovaram. É temporário, mas posso renovar sem problema. E aí,
já tenho acesso para trabalhar, para conhecer pessoas, para viajar, para tirar documentação. Seu visto é temporário de residência, não é? É temporário, E dá para renovar. Você passou por algumas dificuldades conforme você foi passando pelos países que você já visitou como imigrante. Qual foi a sua maior dificuldade que você identificou? Acho que regulamentar a documentação. Porque quando uma pessoa está assim, que já saiu, então algumas coisas ficam na Venezuela, tem outras que ficam aqui. Então, por exemplo, eu estava morando no Equador. Aí eu precisava os papéis de penais, não sei como se fala. Certidão de antecedentes criminais. Isso, antecedente criminal. Isso. Eu vou ter mais cuidado. A pessoa tem penais, né? Aí eu penso, fala de novo. Certidão de antecedentes criminais. Então, eu precisava da certidão de antecedentes criminais. Uma nova palavra para o meu vocabulário. Aí, eu sou venezuelana, mas eu estava morando no Equador. Aí eu tinha que tirar minha certidão de antecedentes criminais no Equador. Então, para fazer isso no Equador, você tem que se registrar, não sei o que, são várias coisinhas assim que são bem burocráticas. Aí eu tive um advogado. Que se encarrega disso. Eu, no meu caso, não tinha pra Você foi descobrir. Aí eu fui descobrindo, né? O que eu preciso? Não, você precisa ir pra cá. E aí, acho que foi uma das coisas mais desafiantes, né? Que é acumular essa coisa, assim, papéis, documentação. E é por isso que eu acho muito legal o que o Brasil fez. Porque tem muito venezuelano que não tem acesso a essa documentação. Aí eles pegaram e falaram, o que você tem? E como que você tem, a gente vai trabalhar. É um temporário, o visto de refugiado, né? 1 ano de prova para ver se a pessoa se adapta, não sei o que, não sei o que. Se a pessoa não fizer nada ruim nesse tempo, pode aplicar para uma residência. Se não, aí, no meu caso, eu já tinha minha documentação prontinha, já tinha Você já veio direto de residência. Aí eu fui, preciso fazer uma residência. Graças a Deus. Mas acho que foi um dos desafios. Eu acredito que todos entenderam um pouquinho, depois, se tiver pergunta, eu mando para você responde aí. E aí, em todo esse trajeto, a gente vai até tratar sobre algumas questões que têm a ver com regulamentos e muito do que a Sofia trouxe é a questão burocrática do direito de imigração. E ela até trouxe aqui uma questão que ela poderia até ter vivido, que seria ser refugiada, mas por ter documentações e pelas questões da vida dela, ela conseguiu ser imigrante e não refugiada. E não vamos nos adentrar nos direitos dos refugiados, porque além de ser complexo, dependendo de cada país, de onde eles vierem, também tem as questões do próprio país onde eles serão recepcionados. Mas realmente aqui no Brasil, o Brasil tem ONGs que trabalham com direitos de refugiados e também de imigrantes. Até a própria pessoa quando vem aqui, mesmo que tenha documentação, e ela não tenha condições financeiras de fazer um processo para poder se regularizar, existe um procedimento interno através da Polícia Federal e do próprio consulado que consegue a gratuidade, que a gente chama JG, né? Gratuidade do procedimento judiciário, do procedimento administrativo, para que a pessoa consiga se regularizar e, de fato, ser uma pessoa que possa trabalhar, estudar e gozar de todos os seus direitos, não como um cidadão propriamente, porque cidadania é uma coisa totalmente diferente. Isso pode ser papo para outro vídeo, caso vocês queiram, mas é para ser um imigrante que tenha aí todos os seus direitos dentro da limitação dos direitos civis, podendo gozar de hospitais, escolas, trabalho. Inclusive, a própria ONU tem um projeto, né, que se chama I Belong, que é o pertence, isso, e aí eles encaminham essas pessoas que são refugiadas para os países e tudo mais, e o Brasil é um dos que mais acolhe essas pessoas aqui, então é bem bacana. É bem legal. E aqui no KNN vocês têm acesso a pessoas de fora, a exemplo a Sofia, eu sei que aqui também na escola tem outras, e vocês identificam quais tipos de problemas com a língua, tanto daqueles que querem aprender uma língua estrangeira, a exemplo, o KNN tem inglês, espanhol, francês e alemão. Tudo em inglês, gente. Just English for me. Então, assim, a dificuldade, que a gente, não é na verdade uma dificuldade, né? É a adaptação do novo, acho que para todo mundo. Então, na comunicação, a gente consegue lidar tranquilo com isso, até porque, né, uma escola de idiomas, mas a questão dos alunos, eles ficam muito curiosos, sempre questionam, e aí, como é que é essa cultura e tudo mais, então é bem bacana, bem tranquilo de se lidar com essa questão.
Aí eu vou deixar vocês perguntarem qual é uma dúvida que vocês têm sobre imigração. Que aí é minha vez de responder. Não sei. Não, eu vou dar uma brecha, aí vocês veem se tem uma pergunta que vocês possam. Porque na verdade a gente vai falar de direitos de imigração e sobre direitos de imigrantes. Aí a gente pode falar só sobre a questão do Brasil ou questão de imigrantes que saem do Brasil para outros países. E aí é muito importante a gente entender, quando pessoas chegam no meu escritório, a gente faz o perfil do cliente, né? Quem ele é e para onde ele quer ir. Se ele quer ir para Portugal, para os Estados Unidos, se ele quer ir para a Espanha. Cada país ele vai ter a sua própria regulamentação. Existe uma convenção que foi da década de 60, 1967, se eu não estou enganada. E aí essa convenção ela basicamente disse assim: os países por si já são independentes, uma coisa que já existe há anos. Então cada um vai decidir como é que vocês vão recepcionar, se vão ou não recepcionar imigrantes. A exemplo, teve uns anos atrás que os Estados Unidos eles não recepcionavam imigrantes. E tem países, e isso não está errado no quesito do poder que o país tem. Ele é soberano, o país é soberano e ele escolhe as próprias regras. Então, é importante que vocês busquem um advogado, alguém que conheça o direito migratório, que ajude. E é muito importante fazer também o que a Sofia fez, pesquisar por conta própria, porque as leis são complexas, cada país tem um procedimento muito minucioso. É importante, geralmente no país onde você está, que no Brasil existem vários consulados. A gente tem consulado na Angola, consulado dos Estados Unidos. Se tiver curiosidade, vai até lá no próprio consulado, faz perguntas. Eu tive um período que eu passei a experiência de estar no Canadá. E assim, esse negócio de comida é sério, tá, gente? Você chega no lugar, eu acho que a minha maior crise primeiro foi a língua, porque embora eu estude em inglês, de repente você começa a ouvir assim, não tem legenda, entendeu? É uma crise absurda. Exatamente. Não, e assim, a gente se considera bom no idioma até quando a gente não precisa falar ele o tempo inteiro. Então quando a gente precisa falar tipo 24 horas em inglês, a gente vê, caraca, eu preciso praticar. Caramba, eu assisti filme sem legenda. Eu queria que uma pessoa falasse a imagem em português. Seria incrível. E a minha primeira crise, e aí eu não sei se a Sofia também compartilha disso, embora eu estude a língua, não sou 100% fluente, mas dá para sobreviver. Se estuda a língua, meu Deus, não tem legenda. Primeira crise, o idioma. E aí, uma opinião minha pessoal quando você for para algum lugar, se você puder escolher se preparar com um certo tempo, se prepare com o idioma. O mínimo é o necessário, né? Especialmente os temas que você acha que vai ajudar. Porque, por exemplo, quando fui no Brasil, não sei se vai ser adequado conversar com a gente. Quando fui no Brasil, eu não tinha um vocabulário. Falava, tem umas palavras que dá para entender no espanhol ou no português. Aí me falaram assim, você tem que ir para um lugar, Sofia. Só que a gente precisa do vocabulário, né? Acho que tem um livro aqui que é Leave the Road. Isso. Um livro que On the Road. Eu amava quando eu estava vendo o André, eu amava, porque te prepara para isso. Assim como a gente precisa de um advogado para, o que eu preciso? Qual o perfil que eu tenho? O que eu tenho e o que eu preciso para entrar nesse país? Aí o advogado faz aquele perfil. A mesma coisa acontece com a língua, né? A gente precisa um vocabulário, pelo menos. Vou viajar? Como que se fala a porta de embarque, por exemplo? The gate, navegar. Quantas vezes eu perdi um voo por causa disso? Quando estava no Brasil, você tem que chegar lá, aí não sabia a palavra de ônibus, que no espanhol é um palavrão no português. Achei que não é verdade, vai no translate. Como se fala ônibus no espanhol de Venezuela? Porque tem outra coisa, né? Cada país tem seu jeito de falar. Mas o que eu achei interessante com você falando foi que o portunhol também serve para ela. Né? O portunhol não é dele, mas não, acho assim muito interessante o vocabulário que a gente precisa ser intencional. Se eu estou indo para, por exemplo, ser advogado, eu estou indo para Canadá numa reunião de business, de conferência de inclusividade, de negócio, de empresarial, eu preciso de vocabulário para isso. Você falou isso, quando eu estive lá, eu fui estudar direito comparado. E assim, você conhece o inglês, o hello, how are you? Você vai para um núcleo onde pessoas vão falar Linguagem técnica. assim, juridiquês no inglês. Jesus, se no português para muitos é difícil,
Pra mim também, principalmente no início da minha carreira, no inglês, my gosh. É mais complicado. E uma questão, Aline, que acho que pega um pouco também é a adaptação de leis ao país, né? Porque você tem essa mudança não só de ambiente, não só dessas questões jurídicas, Mas os costumes legais são Sim, diferentes. são legais, exatamente. Acho que essa é uma das minhas maiores dúvidas. Como você acha que é a melhor forma da pessoa se preparar juridicamente, legalmente para aquele país? Bom, primeiro, o mais importante vai ser realmente buscar uma consultoria jurídica, alguém que possa te dar os panoramas, não apenas de visto, qual é o visto, qual é a melhor categoria que você se enquadra para entrar no país, mas também um advogado que ele possa te assessorar nos costumes legais. E aí, o que isso interfere? Isso interfere na forma de dirigir. Não é todo país que você pode dirigir aos 18 anos. Tem país que é aos 16, tem país que é só aos 21. Ou stop, nossa. O sinal de stop, de parar. Não, Nos Estados Unidos, a família fala toda, stop, tem que parar, não tem ninguém mais parar. Não, em países que, assim, que o sinal está vermelho, mas mesmo assim você pode virar para a direita. Aqui no Brasil não é assim. assim. Então, a melhor forma, respondendo a sua pergunta, é buscar uma assessoria, ser curioso, seja sempre curioso para poder pesquisar. Eu conheci um casal de amigos de São Paulo que estavam no Canadá, que eles chegaram lá, eles conheciam até bem mais da cultura do que eu. Eles foram muito curiosos, eles pesquisaram como pegar um ônibus, como era a linha de metrô, eles pesquisaram algumas questões legais, o que comportava o interesse deles. Mas seja curioso e procure uma assessoria. Pesquise os direitos das crianças, que são diferentes, onde pode estudar, como estudar. Eu estou com um núcleo de família que vai migrar para um outro país. Aí eu já fiz o perfil deles, tive uma reunião com essa família ontem, e aí nós começamos a conversar. Olha, o melhor para você, para ser mais fácil, seria ir, e aí como eu já tenho experiência no Canadá, seria para o Canadá, mas eles querem ir para os Estados Unidos da América. E o visto para lá, porque eles também querem trabalhar, é mais complexo. Claro. Então eu expliquei para eles, vocês vão ter que passar por esses procedimentos. Ideal, faça uma visita no país antes. Quem vai migrar com essa opção de escolher e se planejar, sempre visite o país com antecedência. Eu já expliquei para eles algumas questões das leis, porque uma das filhas dele pode trabalhar já como au pair, babá, né? Ela vai trabalhar como babá lá. E aí a gente está trabalhando agora a questão do trabalho deles, porque eles querem chegar lá redondinhos, né? Poder realmente ter o visto para poder trabalhar. Então eu já fiz o perfil dessa família. Lembrando que cada caso vai ser um caso. Eu acho que a pior coisa que tem que fazer é você pegar a história da sua filha, a história do seu colega, a história de qualquer outra pessoa e falar assim, ele fez, eu vou fazer também. Não é assim. Existe um histórico civil da sua própria história. Tem a política do país de onde você está, para onde você vai, a sua capacidade econômica e também a forma como você domina a língua, isso interfere. Uma pessoa que ela vai, por exemplo, ao Canadá e ela tem um certo domínio da língua, para ela conseguir a residência lá, ela pode fazer um curso somente de 3 a 6 meses, dependendo do cabedal de conhecimento dela da língua inglesa. E aí ela consegue a residência. Agora, se é fluente, ele faz uma prova, pronto, já consegue. Já consegue, sim, tá? Atendendo outros requisitos, então a fluência da língua vai interferir. Eu conheci uma menina do México, esqueci o nome dela. Uma menina do México, e ela assim, super fluente no inglês, mas ela não estava no perfil dela de pessoa ser comunicativa. Escrevia bem, mas não conseguia falar, morrendo de vergonha. Uma pessoa muito tímida. Então, assim, por mais que ela tivesse a capacidade, ela não conseguiu entrar. Ela queria fazer escolaridade no Canadá, ela não fez a escolaridade porque ela não passou na prova oral. Porque ela, vergonha, mas escrita foi... Perfeito. E sem contar que tem as regionais também, né? O francês, por exemplo, que há partes do Canadá que falam francês. O Canadá, na verdade, é por províncias, né? Quebec é 100% francês. E a regra que se aplica, por exemplo, em Toronto não se aplica no Quebec. Sim, e essa questão também, porque o francês da França e o francês do Canadá tem divergências também. Então entra esse ajuste de idioma também nas curiosidades. Por exemplo, o inglês British e o inglês americano. Eu nem sei qual eu prefiro, porque de vez em quando eu passei por um sei o que eu tô fazendo. Assim, na questão de imigração, o que você, como advogada, quais são as dificuldades que você mais enfrenta nessa questão de resolver algum problema do cliente, de ajudar ele nessa jornada de imigrar para outro país?
A primeira dificuldade que eu vejo quando eu recebo um cliente é a ansiedade dele. E assim, já fica para vocês, a ansiedade ela vai atrapalhar em todo o processo. Depois, assim que a gente identifica o perfil dele, quando eu falo perfil, a gente trabalha com a ideia de visto, né? Então assim, ele consegue um visto para estudante, esse daqui vai conseguir para residência, esse daqui ele vai conseguir talvez só um temporário, lá dentro ele consegue adaptar para eventualmente um curso. Aí depois que a gente identifica isso, a gente começa todo o pleito imigratório, que é o nome que se fala, né? E o pleito imigratório, ele vai reunir uma série de documentações que, em regra, tem a ver com antecedentes criminais, que a gente pega, se é daqui do Brasil, vai falar, você tem que traduzir o documento de uma forma que eles reconheçam, não é qualquer tradução. Não. É a tradução Google Translate. não é no Translate. É uma tradução juramentada. Aí você tem o próprio processo que é agendado no consulado para conseguir o visto. Aí cada consulado você vai ter a dinâmica do consulado. Aí depois vai se separar a documentação todinha, que é a documentação pessoal, a documentação que vai comprovar se ele tem dívidas tributárias, se ele está em falência no país, se ele tem algum crime dentro do país, você também vai pesquisar se ele tem crime fora do país. Então tem outros tipos de certidões que você vai obter junto ao consulado, é um trabalho consulado do país de destino, com, aqui no Brasil, no caso, a Polícia Federal, com a Polícia Federal. Você reúne essa documentação e ainda assim você não está pronto. Que você vai entregar essa documentação e essa entrega, essa documentação, ela passa por uma nova validade. Perfeito. Arruma as malas, faz sua validade, visto, documentação aprovada. Fui. Cheguei lá, o que você faz? Chega lá, você vai passar por tudo de novo. Basicamente, né? Porque assim que você chega no seu país de destino, e o advogado que trabalha com direito migratório, ele não vai te acompanhar apenas no processo daqui até você chegar lá, mas quando você chegar lá, ele continua te acompanhando. É o ideal. Então, chegar lá, você vai enfrentar os novos desafios. E aí, os clientes que, por acaso, é o caso que eu estou auxiliando no momento, a gente está vendo a questão da casa deles primeiro, então eles já vamos a buscar a casa, para depois ver a questão da escolaridade das crianças, o trabalho da menina e depois o trabalho dele. E aí o advogado de direito migratório, ele não apenas acompanha o procedimento daqui até chegar ao país de destino, mas quando chega ao país de destino, o importante é que esse advogado, essa sua assessoria jurídica, continue te acompanhando. Porque tem questões da própria documentação da casa, que em regra você já deve ter resolvido, mas é importante que você verifique isso, o advogado continue acompanhando, escolaridade das crianças e o próprio período de adaptação. E aí, quando chega lá, você tem algumas questões que você vai ver com o próprio governo local, né? Que é a aquisição do carro, que isso você faz só quando chega lá, e outros direitos que vai depender do país onde você está. Mas, de modo geral, seria isso. Responde a pergunta. Sim, a dificuldade maior é a ansiedade. A ansiedade é parte 1. Os clientes estão poucos para ir para fora. Surgiu uma pergunta quando você fala sobre o acompanhamento do durante, né? Quando a pessoa chega lá. E, no caso, eu tenho uma dúvida, né? Como que uma pessoa pode lidar com xenofobia, por exemplo? Se não for... Xenofobia. Ah, tá. Xenofobia. Quando que é aquela, você está no lugar, não sei o quê. Como um advogado, porque aí vem isso aqui, tem a lei do lugar. Aí um advogado do Brasil, então, por exemplo, eu não sou brasileira, eu sou venezuelana. Aí eu sofro xenofobia. Então, no Brasil... Como que vocês fazem? O advogado tem que pesquisar as leis, onde que a pessoa procura ajuda, acolhimento, sei Vai lá. depender do caso. Se a pessoa voltar para o país de origem, digamos que foi passar só um tempo lá e ela sofreu com a xenofobia. Quando ela voltar para o país, ela pode denunciar o crime e pode sofrer, se ela quiser, ela pode entrar com um processo criminal em relação à xenofobia, aplicando a lei brasileira em razão. Mas ela vai estar aqui e o crime foi sofrido lá, tá? E aí os países vão responder em razão disso. Se ela continuar lá, aí vai depender do crime, da própria legislação de lá. Não são todos os países que têm isso. Quando eu assessoro algumas pessoas, pessoalmente eu gosto de pesquisar a respeito disso. Tem um determinado cliente que ele vai viajar, ele não vai questão de fazer nada, ele vai para os países, ele vai para o Egito. Então eu já expliquei, no Egito tem uma questão que vai ele e a esposa. A sua esposa tem uma questão de vestimenta, deixa eu te orientar com relação a isso, Eu não estive no Egito, mas a gente pesquisa, a gente conhece um pouquinho, eu oriento para evitar que sofra isso, porque lá no Egito provavelmente
a legislação de lá, pelo que eu vi, não tem nada que fale com relação à xenofobia. Embora seja um país que receba muitos imigrantes, muitos turistas, é um país, mas eu já ouvi falar que tem gente que se sente não recebido bem lá, em razão da onde veio. E também pode ser, por exemplo, não necessariamente um caso de xenofobia, por exemplo, se fosse outra coisa, por exemplo, injustiça, sofreu algum roubo, alguma coisa assim. A minha pergunta seria, tipo, quem vai respaldar um pouco essa pessoa é o consulado do Brasil no país? Dependendo do crime, ela pode ir para o consulado, que falando de brasileiro, né? Onde quer que o brasileiro esteja, eu acho que o Brasil está em todos os países do mundo. O consulado, né? O consulado, assim, o papel do Brasil, né? Você vê brasileiro em todo canto. Dependendo do crime sofrido, você pode buscar orientação no consulado. Mas antes mesmo de você ir falar com o consulado, você precisa descobrir se existe um crime cometido contra você como um residente naquele país, ou se é como você como um turista. Aí você vai ver a legislação daquele país e depois vai para o consulado. O consulado não vai resolver tudo. Aí, no caso, que mudaria se é turista ou quando é residente, quando é... O turista, em regra, ele pode sempre buscar socorro no consulado. Um residente não necessariamente, porque como a gente falou no início, o residente ele recebe as leis cíveis daquele país. Então ele não é um cidadão, mas ele está ali recebendo as leis cíveis. Então ele vai responder de modo geral como aquele país responde. Mas o turista, ele é um transeunte, ele passou e está voltando. Dependendo do que ele experimente lá, ele pode se buscar ajuda tanto no consulado ou quando ele voltar, ele procura um advogado na área e esse advogado ele pode entrar com uma ação. É uma ação que tem a ver com direito internacional, ela pode ser movida no país de origem da pessoa, o exemplo do Brasil, mas vai ser referente a um crime cometido no exterior. Vai depender do caso concreto. Eu conheço um caso, assim, de uma amiga de uma tia minha, que ela foi atropelada nos Estados Unidos e aí ela teve que se cuidar lá e tudo mais. E quando ela veio pro Brasil, ela deu entrada nesse processo. E aí, como resposta, o governo ofereceu pra ela o green card. Ai, que legal. Ofereceu pra ela o green card. E aí agora ela pode morar nos Estados Unidos. Então, assim, nessa questão só pra mim. Gente, não faça isso. A lógica foi maravilhosa. Eu te atropelei no meu país, quer vir pra cá pra sempre? Se meus clientes escutarem isso, eles vão usar isso como opção, tá? É aquela história do escute, mas não faça. Não faça. Aconteceu, foi um acidente. Faça o que eu diga, não faça o que eu Tem que faço. provar que foi um acidente realmente. Existe todo um processo jurídico, uma comunicação com o país, tá? Existe todo. Lembrando que a gente falou aqui, não use a história do colega como sua, cada caso tá? Ó, para aqueles que estão perdidos, nós temos aqui agora, chegou a Gênesis. Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu sou a Aline Albuquerque. E aí, para todos aqueles que estão nos assistindo, Gênesis também é uma convidada internacional. Está no país há quanto tempo, Gênesis? 2 anos. 2 anos. Sim. E o sotaque é forte, né? De onde você veio? Da Venezuela. Venezuela também? Sim, as duas vieram da Venezuela. A gente tá de fora, a gente tá engatinhando. O Brasil recebe bem, que bom. E como foi pra você esse processo de você vir da Venezuela? Conta pra gente um pouquinho a sua história. Bom, na Venezuela eu não pensava em vir pra cá. A minha família tive que vir, né? Aí a gente tá bem. Aqui no Brasil, muitas pessoas ajudaram a gente, muitas pessoas maltrataram a gente, mas a gente tá bem, graças a Deus. Que bom que chegou também. É. Qual foi a sua maior dificuldade chegando no Brasil? Tipo assim, eu pensava que o idioma era difícil. Aí eu comecei a estudar o idioma e foi muito fácil. Aí as pessoas ficavam rindo de mim porque eu falava uma coisa e eu não confundia, entendeu? Aí as pessoas ficavam rindo de mim. Não foi idioma, comunicação, né? Foi mais pra questão do costume da língua, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que o português é uma das línguas mais difíceis da gente aprender. Nem brasileiro sabe direito. Nem brasileiro sabe. Eu acho engraçado que cada vez que eu vou, eles acham que a sua língua é a mais difícil de todas. Não, mas Sempre. Não, vai dizer, o inglês é o mais difícil do mundo, o português o mais difícil do mundo, o espanhol não, mas eu já li que o português é uma das línguas Minha conclusão é a seguinte:
As línguas têm a sua dificuldade. Cada um tem uma dificuldade. O português é difícil, o inglês também. Mas imagina agora árabe. Sim. Mandarim. Mandarim. Que não tem nem alfabeto. Aí assim. O alemão Só conheço alfabeto. O alemão também acho que é bem denso, né? Sim. Só que assim, o alemão tem, acho que pra quem já sabe inglês, o alemão tem essa facilidade porque eles têm a mesma origem. Então, assim, muitas coisas no alemão são parecidas com o inglês. Não falando que é mais fácil. Mas é a mesma coisa tem do português e espanhol, né? Pela origem, né? Sim. São a mesma. Mas acho que cada língua tem a sua dificuldade. Sim. E eu cometi a bela gafe, né? Aproveitando essa coisa de sotaque, de quando a Sofia chegou, a Sofia falando na recepção da KNN, e eu me solto a seguinte frase: sotaque bonito, você é mineira? Todo tempo. É isso aí, acabou pegando a nossa mineirinha. Inclusive, eu pensei que ele fosse dizer outra coisa, porque daqui a Sofia ela é trilingue, né? Fala quantas línguas? Português e espanhol? Agora tá fosse Português Isso aí. inglês. Português e inglês somos todos mortais, à exceção de Sofia, que é trilingue, e esse senhor que vos fala que é poliglota. É isso aí, um pouquinho de inglês, francês, espanhol, vamos encaminhar para o italiano, assim que a Brina Caetano vem também. Eu já fico aí. E eu aqui na minha luta do inglês. Né? Mas assim, eu acho que o idioma, tudo vai da forma que você estuda, né? Quando você tem uma metodologia que realmente ela é imersiva, que te proporciona a chance de se comunicar com seus colegas, porque as pessoas veem muito como estudar inglês daquela forma antiga que a gente estudava, né? Exatamente, todo mundo um atrás do outro, prestando atenção no professor, ou traduzindo milhões de textos, mas não é assim que funciona, a gente precisa falar para aprender. Assim como a gente aprendeu português, a gente não sabia nada quando a gente nasceu e foi vendo os pais falando, repetindo, se comunicando, e aí a gente teve a nossa língua materna. Então, assim, eu creio que nos idiomas a gente tem que ter esse mesmo segmento, que é o que a metodologia da KNN propõe, né? Então, assim, é bem bacana a forma que a gente trabalha essas questões de você aprender se comunicando, trocando experiência com o teu colega de turma. É exemplo. Fazendo. Exemplo, eu sou aluna KNN. Não é apenas porque eles são nossos parceiros, mas antes disso eu já era aluna. O meu inglês tem desenvolvido bastante aqui, embora eu não sou uma das alunas mais aplicadas. Eu vou botar a culpa na profissão. Mas realmente, dentro de sala, os professores, eles sempre orientam na medida do que a pessoa permite também a se comunicar, trazem assuntos da atualidade, trazem a opção da gente falar sobre algo que nós gostamos, para até trazer a própria vontade da pessoa para uma sala de aula. Então, assim, não apenas por ser nossos parceiros, mas antes disso por ser uma ótima instituição de ensino, de verdade. Tá? Alguém tem uma dúvida sobre direito migratório? Embora a gente não consiga esclarecer tudo, fica bem anotado, porque cada caso vai ser sempre um caso. A gente vai falar que os países têm suas legislações específicas, lembrando da Convenção lá de 67, que a lei migratória do Brasil existe só desde 2017, então assim, a lei no Brasil é muito recente. O Brasil tem seus benefícios e seus malefícios, né? Exatamente. Acho que com essa questão de direito migratório, eu queria saber, dentre todos eles, né, como a gente identifica exatamente o cerne do porquê dessas leis não serem tão aplicadas em certos lugares, da gente ver essa quebra muito da política do lugar. Você falou a palavra-chave, a palavra é política. Infelizmente, nós temos a politização das questões legais. A lei não é apenas para poder fazer direitos e exigir deveres. A lei não serve para isso. Infelizmente, em todos os países do mundo, a lei, tanto até ela nascer e após o nascimento dela, quando ela passa a vigir, a ser efetivamente aplicada, você tem a política que interfere na aplicação. Então vai depender do interesse político do país. Então, assim, em determinado tempo, os Estados Unidos foi o maior recebedor de imigrantes. Depois não foi mais conveniente politicamente para eles. E aí a política ela engloba a geopolítica, então eles olham de uma forma como é que vai ser, como eu estarei perante todo mundo, a questão econômica micro e macro deles. Então, essa quebra ou esse cumprimento da legislação, inclusive das determinações da ONU, a ONU ela pode tentar fazer o que for, mas infelizmente ela não interfere na soberania.
E aí ela vai, recebe. Quantos não foram os casos de crises civis que tiveram em vários países? A ONU pediu, a ONU falava, vamos receber, e os países não recebiam, porque ela não pode interferir na soberania. E o país ele vai olhar para a própria gestão dele. Ele quer que ele tenha o maior PIB, ele quer o crescimento do seu povo, ele quer o seu enriquecimento. Se os imigrantes ele considerar que eles não vão ajudar, eles não vão receber. Hoje, os países que mais recebem imigrantes, com exceção do Brasil, que a gente já falou que recebe. Canadá é um país muito receptivo, Portugal está recebendo muitos imigrantes, alguns lugares ali no continente europeu recebem. Estados Unidos continua com a política dele, ele é fechado, embora receba, mas é bem difícil. Fechado, mas gosta. Ele recebe, mas ele tem a sua política, a sua Impossível. Mas é basicamente isso, vai interferir o próprio desejo, né? Sim. É básico. Aí eu tenho uma pergunta. Você acha que a política, de alguma forma, forra a lei? Ou a lei tenta... Como que é essa relação política-lei? Acho que é como que um puxa para um lado, um puxa para o outro, a política força ela. No direito, eu gosto muito de uma teoria muito antiga, que é chamada teoria tridimensional. Quem escreveu essa teoria foi Miguel Reale. Ele fala que existe um fato, a sociedade vive esse fato. Por causa do fato, ele cria uma norma, e da norma, então, se aplica a justiça mediante isso. Fato, valor e norma. Porque ele vive, ele valorou e criou a norma a ser aplicada. Mas antes disso, nós temos um contratualista, John Locke. Ele dizia que a sociedade precisava de um governo, porque o homem é o lobo do homem. O homem faz mal para ele mesmo. Aí, como o John Locke, inclusive, é anterior a isso, o resumo é: a política existe antes mesmo dela ser reconhecida. Com certeza. A lei, ela vai vir de um entendimento político anterior. Então, o que eu entendo quando eu olho para a lei? Tem muitas leis que são boas, mas elas... tem um livro chamado Espírito da Lei, que assim, é complexo, mas é muito bom ler. Esse livro ele vai falar que existe uma essência legal que é o que deveria ser aplicada, mas quando o homem começa a escrever a lei, ele se perde na política, porque ele é político por natureza. Sim. Então, no O que final... está escrito, calma. Tanto é que o advogado ele não aplica a lei, o advogado ele é um intérprete da lei. Eu vou ler aquilo, vou interpretar para aplicar de acordo com a justiça. Por isso que o símbolo do direito, ele é uma mulher cega com uma balança e uma espada. Ele vai lutar, ele não quer ver a quem, ele quer entender qual é o direito. Mas a política ela existe antes mesmo da lei existir. Então, basicamente isso. Então, basicamente Nossa, muito interessante. Bom, gente, eu fico muito feliz de estar aqui com o KNN. Vou deixar vocês das palavras de vocês. E desde já, aqueles que tiverem dúvidas podem mandar comentários, a gente vai respondendo. Se for para a Sofia, se for para a KNN, até para a Gênesis, pode estar falando conosco, a gente vai respondendo um pouquinho mais. Pessoal, muito obrigado pela participação, obviamente, todo mundo que assistiu a gente. Quem queira conhecer um pouco mais de KNN, a gente está disposto em vários estados. Digo que vai ser uma experiência incrível receber cada um de vocês, assim como tem sido incrível a gente receber nossos parceiros aqui com a gente. Como você falou, se quiserem o próximo, queremos. Já fica confirmado aí também. E é basicamente isso. Então, galera, eu quero agradecer vocês e reforçando também as palavras do Matheus. Quem quiser procurar a KNN, nós estamos de braços abertos, vamos atender vocês com muito carinho. E também deixando uma sugestão no canal aí, da Aline, a gente se metendo já. Pode deixar um comentário se vocês quiserem, alguma outra parte, algum outro tema pro podcast que a gente faz pra vocês, tá bom? Um grande abraço, muito bom estar com vocês. Obrigada pela oportunidade, é muito bom estar aqui, é um tempo enriquecedor para nós. E como falava, a linguagem é uma coisa muito importante, né? Nos permite nos adentrar na cultura e a lei também. Então, por isso que está o KNN Albuquerque aqui nesse tempo para a gente poder ajudar vocês. Se tiver alguma dúvida, como minha amiga falou, vai lá no comentário, pergunta e eles fazem um vídeo que você precisar. Por esse tempo, obrigada, gente. É isso, gente. Obrigada.